Boa noite. Meu nome é Letícia. Para quem ainda não me conhece, sou uma das monitoras de RTM e eu vou falar sobre pontos gatilhos. Então, pontos gatilhos, ou trigger points, são nódulos palpáveis que estão presentes numa faixa tensa, localizada no nosso músculo, e de forma espontânea ou a pressão, vão produzir um padrão de dor referida. Eles podem variar de tamanho, podendo ser do tamanho de uma ervilha ou até mesmo apresentar um grande inchaço. Podem ser sentidos na superfície do corpo e eles estão entre o interior das fibras musculares. Aqui uma imagem ilustrativa para vocês terem noção de como é. Então, eles podem se desenvolver em qualquer músculo do nosso corpo. Eu já tive experiência que eu não tinha noção de que poderíamos ter pontos gatilhos até no canal anal. E eu fiquei assim, passada. Eu já vi a ativação de pontos gatilhos no estágio de origineco. Vocês vão ver também. Então, os pontos gatilhos eles podem durar tanto em vida e até mesmo eles conseguem sobreviver depois da morte. Em relação ao desenvolvimento deles. Então, ele se manifesta onde o sarcômero ele se torna mais ativo. Ainda não se sabe ao certo como isso acontece. É provável que seja de uma origem multifatorial, então tem várias hipóteses, como produção elevada da acetilcolina, alteração no metabolismo do cálcio, excessiva liberação de cálcio, uma hipertensão, hiperestimulação neurológica localizada, o estresse, que eu acredito que seja um dos fatores que alguém já deve ter ouvido por alguém, tá com dor aqui, não sei o que, é por conta do estresse. E tem outros fatores, só que o livro só citou esse, então só trouxe os que tinha no livro. Mas se vocês forem pesquisar artigos, vocês encontram muito mais. Em relação à classificação. Então, a classificação dos pontos gatilhos vai de acordo com a localização, a sensibilidade e a cronicidade desses pontos. Então, o ponto gatilho central ou primário está localizado no centro do ventre muscular, no local onde a placa motora está situada. Esses pontos são mais bem definidos quando está ativo. Geralmente, são aqueles que o indivíduo ele consegue referir ou comentar sobre. A forma que o músculo e o arranjo das fibras estão vai determinar para considerar o tipo de ponto gatilho. E os pontos gatilhos satélites ou secundários, eles vão ter origem já como se fosse uma resposta a esses pontos gatilhos centrais em músculos próximos que se situam na zona de dor referida. Então, nesse caso, o ponto gatilho central é fundamental na intervenção fisioterapêutica e os pontos gatilhos satélites, eles vão desaparecer e vão se tornar inativos. Isso também é observado quando os pontos gatilhos satélites eles são resistentes ao tratamento até o momento que o ponto gatilho central eles enfraqueçam. Pontos gatilhos de fixação. Então, o local de inserção do tendão do osso é com frequência sensível e isso ocorre por conta da força que vai atravessar essa região. Então, é sugerido que possa ser resultado de um ponto gatilho miofacial crônico e ativo associado. Isso ocorre por conta da sensibilidade, que é diminuída após o tratamento de ponto gatilho central. Em caso de permanência da cronicidade, enquanto os pontos gatilhos centrais e de fixação não for tratado, alterações degenerativas no interior da articulação podem ser aceleradas. Pontos gatilhos difusos. Podem alguma vez ocorrer, onde existem vários pontos gatilhos satélites, secundariamente a diversos pontos gatilhos centrais. Isso ocorre, em geral, quando há graves deformidades posturais, como a escoliose, e um quadrante inteiro do nosso corpo está envolvido.
Então, nessa situação, pode dizer que pontos gatilhos secundários são difusos. Esses pontos gatilhos difusos, eles se desenvolvem ao longo da linha de padrão de carga ou deformações operadas. Pontos gatilhos inativos ou latentes. É um termo que aplica a nódulos ou protuberâncias que são semelhantes a um ponto gatilho e podem desenvolver em qualquer região do nosso corpo. Geralmente, eles surgem de forma secundária. Esses pontos, ele não apresenta dor e não conduz uma via de dor referida. Então, a presença desses pontos inativos no interior do músculo pode acarretar uma rigidez muscular. Eles também podem serem reativados. E pontos gatilhos ativos, que é um termo que se aplica a pontos gatilhos centrais ou satélites. Então, há uma variedade de estimulantes que podem ativar pontos gatilhos inativos, como a dor decorrente de uma atividade muscular forçada. Essa situação é comum, e um exemplo seria o aumento da atividade após um acidente de trânsito, quando os pontos gatilhos múltiplos e difusos eles podem ter se desenvolvido. Então, o ponto gatilho ele é sensível à palpação, quanto induz padrão de dor referida. Em relação à palpação. Então, a finalidade da palpação é realmente promover um relaxamento, reduzir aquele quadro álgico do paciente. É importante fazer anamnese, né, para coletar, saber como foi que, qual a origem, né, desses pontos gatilhos, ouvir o relato da paciente para saber detalhadamente qual a região daquele ponto, para não deixar passar nada. Então, duas perguntinhas que eu coloquei. Pode surgir a dúvida, né? Então, dá-se verificar, como saber se é um ponto gatilho? Verificar a presença de rigidez no músculo, verificar a sensibilidade, se tem nódulo, se tem, se tem a presença de tensão muscular no músculo, a presença da dor, acho que eu já falei. E é importante também fazer a reprodução dos sintomas do paciente, para não deixar passar nada, né? Realmente. A palpação é extremamente importante nesse tipo de patologia. Então, quais métodos de palpação devem ser usados? Palpação com a polpa digital dos dedos da mão. É importante que as unhas sejam bem cortadinhas para não machucar o paciente. Palpação por deslizamento. Então, vai usar a polpa dos dedos da mão para circundar a pele do paciente no sentido da fibra muscular. Palpação digital e palpação em pinça. Aqui está a imagem ilustrativa. Vamos usar a palpação digital e a palpação em pinça. Manobras que vão desativar esses pontos gatilhos. Então, técnica de inibição e compressão isquêmica. Segundo o livro, é a melhor técnica de massagem no tratamento de pontos gatilhos central ativo, e ela requer a localização do ponto que causa um padrão específico de dor referida, e a aplicação de uma pressão inibitória direta sobre aquele ponto. Então, atualmente, ela é mais aceita que não há necessidade de comprimir o ponto até chegar à isquemia. Continuando com a mesma técnica, é importante iniciar identificando e localizando os pontos gatilhos, colocar o paciente em uma posição confortável, na qual o músculo afetado possa fazer uma extensão completa, aplicar uma pressão crescente de forma suave e gradual no ponto gatilho, enquanto estende o músculo afetado até atingir uma barreira palpável. O paciente deve sentir apenas um desconforto e não dor, aplicar uma pressão sustentada até sentir que o ponto gatilho esteja aliviado, podendo durar segundos a minutos. Isso vai variar com o tipo de ponto gatilho que o paciente está apresentando. Então, isso varia muito, paciente para paciente. Pode durar, como o próprio artigo já vem dizendo, vai durar segundos a minutos. Não tem um tempo certo para cada pessoa. Repetir, né, a pressão
aumentando a pressão sobre o ponto gatilho até sentir a próxima barreira. E assim você vai seguir. Para ter um melhor resultado, pode mudar a direção da pressão durante as repetições e não se deve parar de forma brusca. Como eu vi, a técnica, ela está falando de uma forma geral, não está falando de um tipo de músculo específico. E os pontos gatilhos podem surgir em qualquer parte do nosso corpo. Então, realmente eu gostei do livro ter falado de uma forma geral. Porque se falasse em um músculo específico, talvez você achasse que quando for chegar em outro músculo, você teria que aplicar de outro jeito. Mas, assim, numa visão geral, você vai saber fazer em qualquer área do músculo. Qualquer músculo do nosso corpo, na verdade. Enfim, me enrolei aqui, vocês entenderam. Outra técnica é a de massagem profunda, em que o paciente ele deve estar em uma posição confortável na qual o músculo afetado ele possa fazer uma extensão completa. Lubrificar a pele, se for preciso, identificar e localizar o ponto gatilho ou a parte tensa, posicionar o polegar ou o aplicador imediatamente ao lado da banda tensa, reforçando com a outra mão. Aplicar suavemente uma pressão sobre o ponto gatilho, realizando o movimento em uma única direção. Então, o paciente ele deve sentir apenas um desconforto e não dor. Aplicar uma pressão sustentada até sentir o ponto gatilho aliviado e continuar tocando na direção da fixação da banda tensa. Repetir essa pressão na direção oposta e não pressionar de forma rápida e profunda. Essa técnica também fala de uma forma geral. Seria realmente melhor se fosse presencial para a gente realmente sentir. Mas, técnica de contração isométrica. Então, segurar ou fixar o ponto gatilho do músculo afetado. Pedir ao paciente contrair de forma ativa o músculo, sem dispor de nenhuma resistência, e alongar o músculo de forma ativa e passiva. Técnica de contração isotônica. Então, vai segurar ou fixar o ponto gatilho do músculo afetado. Vai pedir para o paciente contrair de forma ativa o músculo entre 35 e 45 graus, enquanto o terapeuta vai promover uma resistência. Vai segurar até que uma parte mais mole seja palpada no ponto gatilho. Técnica de contração isolítica. Então, vai segurar ou fixar o ponto gatilho do músculo afetado. Vai pedir para o paciente contrair de forma ativa o músculo para uma contração excêntrica. Segura até que uma parte mais mole seja palpada no ponto gatilho. Então, como saber se já foi feito o suficiente? É importante segurar o ponto gatilho, até a dor do paciente seja reduzida consideravelmente ou até desfazer totalmente aquele ponto. Seguir todo o procedimento com uma massagem de deslizamento suave e generalizado. A área onde o procedimento foi feito geralmente foi feito de uma forma mais intensa, ainda pode estar sensível, mas não deve ser evitada. E isso vai ajudar a dispersar as toxinas que foram induzidas pela dor e vai estimular a recuperação da fáscia. Em relação à pressão que deve ser usada, então isso vai ser adquirido conforme você vai praticando, né? Então, é desenvolvido com a experiência profissional mesmo. Pode ser importante falar que quanto mais dolorido o tecido, mais dentro profunda deve ser a pressão. E em todos os casos, a palavra-chave são trabalhar devagar e de forma completa. Outro fator que determina a intensidade da força aplicada é o tipo de músculo, se são fibras vermelhas ou brancas, e a morfologia do paciente. Então, isso vai alterar a profundidade do tratamento. Se o paciente é robusto, deve-se trabalhar com maior vigor. Se o indivíduo for esguio, não se deve usar muita força para não promover alterações nos tecidos. Aqui está a referência, foi do livro que eu tirei do Passo Direto. Você, como baixinho PDF, quem já conhece sabe que não é possível. Mas eu posso mandar um link para quem tem a conta conseguir acessar o livro. Outra técnica que poderia ser usada é a ventosoterapia. Eu encontrei um artigo falando sobre, mas eu não acrescentei aqui. Se alguém tiver interesse, eu posso passar o link, o artigo para o representante e ele passa para a turma. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, podem passar para o representante.
Beijos.